Dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Nós estamos discutindo os mandamentos da lei de Deus. E hoje é o dia do quarto mandamento, honrar pai e mãe. E você está honrando verdadeiramente seu pai e sua mãe? Então que você possa chamar todos que estão aí em casa para prestarem atenção como vocês vão aprender neste programa de hoje. Hoje nós temos um convidado especial. Um convidado especial que é Dom Matias Medeiros. Ele é um monge beneditino do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, natural aqui de nossa cidade, que veio nos visitar. É um homem muito culto, muito sábio e que honra muito o pai e a mãe. E vamos muito aprender com ele. Honrar pai e mãe. E você está honrando seu pai e sua mãe? Então, na palavra de Deus, nos diz bem claro, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus nos exorta a viver fortemente este mandamento. Então, Dom Matias, o senhor que está aqui conosco, de onde se origina este quarto mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. Como é o fundamento bíblico deste mandamento? A primeira manifestação explícita do mandamento honrar pai e mãe, nós vamos encontrá-la no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, onde lemos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. No Novo Testamento, voltamos a encontrar este mesmo mandamento nas palavras de São Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 2, e em outras passagens também, onde o mesmo apóstolo, repetindo as palavras do livro do Êxodo, recomenda expressamente: filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. Aliás, o próprio Jesus nos dá exemplo disso, conforme nos ensina São Lucas em seu Evangelho, capítulo 2, versículo 51. Jesus era submisso, ou seja, obediente a seus pais, José e Maria. Vemos no Catecismo da Igreja Católica algumas ponderações a respeito desse mandamento que são muito importantes considerarmos. O quarto mandamento indica a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Esse preceito está expresso sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos que seguem e que se referem a um respeito particular pela vida, pelo casamento, pelos bens terrestres, pela palavra dada. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em suas relações com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar, manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, por fim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com seus patrões, dos subordinados para com seus chefes, dos cidadãos para com a sua pátria, os que a administram ou a governam. Então, vocês que estão nos assistindo, veja que é muito mais amplo honrar pai e mãe. Vai desde honrar o seu professor, honrar o seu superior. Não é só honrar o seu pai e a sua mãe que está no céu. O pai do céu é a mãe do céu, que eu quis dizer. Mas São Luís Maria Griot de Montfort, ele vai entrar nesta mística. No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no parágrafo 27, ele diz que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça. E que Jesus Cristo, nosso Senhor, continua a ser no céu tão filho da Virgem Maria, como foi na terra. Por conseguinte, ele conserva a submissão e a obediência do mais perfeito dos filhos, com a melhor das mães.
temos só uma vida e uma vida eterna, a qual a família de Nazaré também vive no céu, neste sistema de respeito, de honra e de amor. Então, Dom Matias, partindo desta fundamentação, quais são os deveres dos filhos para com os pais e quais os deveres dos pais para com os filhos? Novamente eu recorro ao Catecismo da Igreja Católica, que assim afirma: ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a de sua constituição fundamental. Seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum de seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades, de deveres e de direitos. Portanto, o quarto mandamento contém uma gama de responsabilidades, de direitos e de deveres bem mais abrangentes do que se possa imaginar. Vejamos alguns deles. Antes de mais nada, devemos lembrar que a paternidade humana é um reflexo da paternidade divina. Por conseguinte, penso eu, não pode haver amor autêntico para com Deus, a quem chamamos de nosso Pai, se não amarmos de coração sincero aqueles que são os seus representantes para nós e que nos deram a vida, nossos pais. Dessa constatação decorrem algumas práticas que eu gostaria de elencar aqui, sobretudo 3. A primeira delas é o respeito pelos pais, que nós podemos também chamar de piedade filial. O Catecismo diz o seguinte: o respeito pelos pais, ou piedade filial, é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. Honra teu pai de todo o coração e não esqueças as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhes darás pelos que te deram? É uma citação bíblica do livro do Eclesiástico, no capítulo 7. Um segundo ponto, a obediência dos filhos para com os pais. O respeito filial se revela através da docilidade e da obediência verdadeiras. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão, quando descansares, te guardarão, quando despertares, te falarão. Citação do livro dos Provérbios, capítulo 6. Enquanto um filho sábio escuta a disciplina do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Também uma citação bíblica extraída do livro dos Provérbios, que ambas justificam esse dever de obediência que os filhos têm para com seus pais. E um terceiro ponto é a responsabilidade dos filhos para com os pais. O mesmo Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: o quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral, sobretudo nos anos da velhice, e durante o tempo de doença, de solidão ou de angústia. Jesus lembra este dever de reconhecimento. E o livro do Eclesiástico, novamente, diz o seguinte: o Senhor glorificou o pai nos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra a sua mãe é como quem junta um tesouro. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Aquele que honra o pai viverá muito, e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. A consequência de tudo isso é o favorecimento da harmonia na vida familiar.
pondo em prática, no recesso do lar, a palavra de São Paulo aos Efésios: suportai-vos uns aos outros na caridade, com toda humildade, doçura e paciência. Por fim, um profundo sentimento de gratidão deve animar vivamente o relacionamento dos filhos com os pais. A esse respeito, concluo com o Catecismo. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida divina. Pode tratar-se dos pais, de outros membros da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, de outros professores ou amigos. Diz São Paulo: evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, ó Timóteo, a mesma que habitou primeiramente a tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Então vocês que estão nos assistindo, vejam como a palavra de Deus é rica no fortalecimento deste mandamento da lei de Moisés. Veja como o catecismo da igreja nos fortalece o nosso entendimento. Eu também fui buscar o catecismo e encontramos no parágrafo 2254 ao 2256, que fala também sobre a autoridade pública, que a autoridade pública tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições do exercício da sua liberdade. É dever do cidadão colaborar com os poderes civis na edificação da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade, de liberdade, na verdade. Mas você, cidadão, você, meu irmão de igreja, você que está nos assistindo, o cidadão não está obrigado, em consciência, a seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências da lei moral. Devemos obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, honrar pai e mãe no limite que Deus nos permite, na liberdade moral de filho de Deus. Então, Dom Matias, para finalizar este primeiro bloco, que implicações este mandamento tem para a família e para a sociedade? A família cristã é uma comunhão de amor, que pode e deve ser chamada de igreja doméstica. Nesse sentido, o nosso catecismo ainda diz o seguinte: a família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sua atividade procriadora e educadora é o reflexo da obra criadora do Pai. A família é chamada a partilhar a oração e o sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortificam nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. As relações dentro da família acarretam uma afinidade de sentimentos, de afetos e de interesses, afinidade essa que provém sobretudo do respeito mútuo entre as pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar uma comunhão de alma no bem-querer, a decisão comum dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. Ora, família é a célula originária da vida social. É a sociedade natural onde o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. Logo, a vida em família, quando vivida corretamente, é iniciação para a vida em sociedade. Partindo dessa premissa, num âmbito mais abrangente, o quarto mandamento nos inicia na prática de uma cidadania cristã querida por Deus desde sempre, como refere São Pedro em sua primeira carta,
no capítulo 2, versículos 13 e 16. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como cobertura para o mal, mas como servos de Deus. Um texto cristão primitivo, a carta a Diogneto, diz o seguinte a esse propósito: os cristãos residem em sua própria pátria, mas como residentes estrangeiros, cumprem todos os seus deveres de cidadãos e suportam todas as suas obrigações, mas de tudo desprendidos como estrangeiros. Obedecem às leis estabelecidas, mas a sua maneira de viver vai muito além das leis. Tão nobre é o posto que lhes foi outorgado por Deus, que não lhes é permitido desertar. É na família, portanto, no perfeito conhecimento e cumprimento do mandamento honrar pai e mãe, que aprendemos os verdadeiros e autênticos caminhos de uma vida santa e virtuosa, cumprindo a vontade de Deus, dentro do lar e na sociedade. Então, vocês que estão nos assistindo, dá para viver sem o catecismo da Igreja Católica? Ele tem todas as respostas para fortalecer sua fé. Então, que você, se você ainda não tem o catecismo, o adquira. Todas as dúvidas que você tiver da igreja, tem no catecismo da Igreja Católica. Então, você que quer ser um verdadeiro católico nesses últimos tempos, esteja atento. Palavra de Deus interpretada pelo magistério da nossa igreja. Nós estamos falando do 4º mandamento, honrar pai e mãe. Você que é consagrado à Virgem Maria, você está honrando seu pai e sua mãe? Você, verdadeiro católico engajado na pastoral, você está realmente honrando seu pai e sua mãe? Então, honrar pai e mãe, ele vem na palavra de Deus, Deuteronômio 5, versículo 16, também está no Novo Testamento, Marcos 7, versículo 10, falando sobre este 4º mandamento, que Deus quis que, depois dele, honrássemos os nossos pais. E aqueles que ele, para nosso bem, revestiu de autoridade. Então, aqueles revestidos de autoridade que Deus revestiu para o nosso bem. Então, é certo considerar São José como pai de Jesus? Meus amores, nós temos que compreender que paternidade vai muito mais do aspecto genético. Deixa eu perguntar a você essa questão. Você considera São José pai do menino Jesus? Vamos pensar assim, como Dom Matias nos falava: ser pai é cuidar, ser pai é nutrir, ser pai é educar, é providenciar, é zelar. Será que São José teve essas atitudes para com o menino Jesus? Então, nós podemos compreender, sim, São José muito amou, não é, o menino Jesus, mas Jesus também muito amou. Deus, na sua infinita sabedoria, colocou esse 4º mandamento, não amar pai e mãe, mas honrar pai e mãe. Mas veja que coisa linda, nem todo aquele que ama respeita, mas também nem todo aquele que teme ama. Entende isso? Então, o que Deus faz? Nós devemos honrar. Por quê? Porque quando eu honro pai e mãe, eu amo e eu temo. Então, nós podemos perceber que São José teve todo o amor do seu filho, teve todo o temor. São José conseguia administrar a vida de Jesus. Jesus tinha respeito pelas coisas que São José colocava. Quantas coisas São José orientou o menino Deus. Nós temos que perceber quando, digamos assim, nós honramos uma pessoa, e a maior honra é justamente saber que aquela pessoa quer se assemelhar a si. Então, se São José era carpinteiro, o que o menino Jesus também buscou a fazer, a ser? São José encontrou no menino Deus aquele que queria se parecer com ele. Isso é uma grande honra. Nós temos que ver o respeito que São José tinha do seu filho Deus. E a igreja, ela se move por aquilo que é a inspiração divina. Você concorda com isso? Então, se a própria igreja vai considerar que São José é o pai do menino Jesus, é essa mesma igreja que vai colocar, não é,
o título de São José como pai da igreja, protetor da igreja. Nós temos que perceber a dignidade. Por exemplo, se você sabe assim, Cicrano, ele faz parte da guarda da rainha da Inglaterra, por exemplo. Você imagina o quê? Que é uma pessoa toda especial para cumprir aquele papel, não é assim mesmo? Agora eu quero que vocês pensem a dignidade de São José. Ele foi colocado para guardar os dois grandes tesouros de Deus, a Virgem Maria e o menino Deus. Então, que dignidade teve esse homem? E São José teve do menino Deus todo o amor, todo o respeito, como a gente vem colocando cada vez mais. Quando Deus escolhe o carpinteiro para ser seu pai, quando escolhe, não é justamente talvez o pobre para ser seu pai, ele estava vendo muito mais além. Mas todo o sim de São José teve um fundamento. E nós temos que compreender o amor que esse menino Deus tinha por seu pai, que tinha por sua mãe. Talvez você que esteja nos assistindo seja um consagrado à Virgem Maria. Nosso confundador dizia sempre uma coisa bem interessante. Se você ama a Nossa Senhora, se você tem uma devoção à Virgem Maria, você também deve ter uma devoção a São José. E isso está certíssimo. Então, se você é um consagrado, pede a graça de São José de fazer com que você viva cada vez melhor a sua consagração, a sua entrega a Deus. Então, honrar São José, nenhuma devoção à Santíssima Virgem é completa se não for a São José. Mas é vontade do Altíssimo, Ele que eleva os humildes, que está lá do Magnífica, que o céu, a terra e os infernos se curvem às ordens da humilde Virgem Maria. O próprio Deus a honrou, pois o próprio Deus a fez soberana no céu e na terra, a fez general dos seus exércitos, tesoureira das suas riquezas, dispensadora de suas graças, artífice das grandes maravilhas de Deus, reparadora do gênero humano, mediadora entre Deus e os homens, exterminadora dos inimigos de Deus, fiel companheira de suas grandezas e dos seus triunfos. O próprio Deus honra a Virgem Maria, o próprio Deus honra a São José. Então, Mara, a Virgem Maria, e ela honrava seus pais? Ela honrava Santana e São Joaquim? A tradição nos diz que aproximadamente quando a Virgem Maria tinha 3 a 5 anos, ela foi ao templo e por lá ficou. Então, o que é que você pode nos dizer a respeito disso? Ir ao templo foi a grande demonstração de amor e de honra que Nossa Senhora tinha a seus pais. Até porque, como você sabe, a promessa de levar sua criança ao templo foi dos próprios pais, foi de Joaquim, foi de Ana, a tradição nos coloca isso. Então, o que é honrar? Honrar pai e mãe é acolher os direcionamentos que os pais podem dar na sua vida. Honrar pai e mãe é fazer valer a vontade dos pais. E Nossa Senhora fazia isso. Nossa Senhora sempre se comportava dessa forma. Talvez a senhora ou o senhor que está nos assistindo tenha filhos. E pode dizer assim, Mara, mas meu filho não está me honrando porque ele não está seguindo meus conselhos, eu queria que ele estivesse mais dentro de casa e ele quer viver mais na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, se seu filho está honrando mais a Deus, se está amando mais a Deus do que a vocês, ele está certo. O contrário é que seria pecado, entende isso? Nós temos a graça aqui de ter 2 sacerdotes hoje aqui no estúdio. E se eles aqui estão, talvez tenha sido pelas orações, pelo estímulo que seus pais deram. É uma grande honra para uma mãe, para um pai, saber que um filho seu teve o chamado e está cumprindo o desejo de Deus de ser um sacerdote, de ter sua vida entregue a Deus. Isso é honra para você, que você possa estimular, que você possa abençoar a vocação do seu filho. César colocava toda a reverência que tinha o céu, a terra, a Virgem Maria. Mas essa mesma menina, não é como nós temos agora aqui nessa cartela, essa mesma menina, ela quis ser obediente a seus pais. Quando São Joaquim falava, quando Ana falava para ela, ela sabia que era Deus se manifestando através daqueles ensinamentos. E Nossa Senhora escutava.
Essa menina é a mesma menina que vai se tornar a mãe do Verbo encarnado. Mas se ela tinha grande amor pelo Verbo, ela aprendeu esse amor dos seus pais. Você, pai, você, mãe, eduque seus filhos na fé. Essa é a grande contribuição que você pode fazer, que você pode dar. Então, se você pegar uma imagem de Santana, você vai sempre ver Nossa Senhora com as Escrituras, recebendo instrução da sua mãe. Faça isso. A educação cristã dos teus filhos não depende da escola, do meu, depende de você. Você tem que gerar seus filhos para Deus. Vocês devem gerar seus filhos para Deus. Agora perceba, quando Nossa Senhora escutava de Santana as Escrituras, ela escutava as profecias, ela escutava os salmos, não é? Todos os preceitos que nós devemos ter sobre a lei de Deus, ela aprendeu dos seus pais. Eu quero que você imagine, talvez, aquele momento que Santana lia para a Virgem Maria sobre Gênesis, uma mulher pisará na cabeça da serpente. Eu acho que Nossa Senhora se enchia de alegria e devia desejar muito que esse tempo chegasse. E é justamente pela humildade da sua serva que Nossa Senhora coloca-se como a mãe do Salvador, mas sempre respeitando os seus pais. Nessa figura nós encontramos assim, Santana sentada e a Virgem Maria de pé para servir. Um filho deve servir a seus pais. Independente da condição da Virgem Maria, ela sempre esteve para servir. Que você e eu possamos sempre servir ao nosso Senhor. Então, vocês que estão nos assistindo, você que é pai, você que é mãe, não caia no erro de deixar que seu filho escolha o destino dele sozinho, que ele escolha seu credo sozinho. Não, você tem responsabilidade legal e moral de formá-lo, para que ele honre a Deus acima de ti, mas que ele te honre também na própria lei de Deus. Que se for na lei dos homens, do dinheiro, do poder, do ser e do ter, ele nem honrará a ti, nem honrará o Senhor nosso Deus. Então que possamos fazer o nosso exame de consciência sobre esse mandamento, que possamos rezar um pouco, que você possa em espírito fechar seus olhos, abrir seu coração e meditar. Eu tenho me comportado com respeito à autoridade dos meus pais? Será que eu estou buscando amá-los? Você que é filho, você está ofendendo seus pais com palavras, com ações, não ajudando seus pais nas dificuldades? Será que você está desrespeitando seus superiores, seus formadores, administradores, seus fundadores, seus responsáveis legais? Então, você está murmurando, reclamando, falando mal, insultando seus superiores. Toda autoridade vem de Deus. E você que é consagrado à Virgem Maria, você está honrando o seu voto? Você que é consagrado a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Como consagrado a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, você está sendo modelo de consagrado? Como diz São Francisco, seja um bom modelo, porque você pode ser o único evangelho que seu irmão está lendo. E você, como consagrado, você está sendo testemunho verdadeiro do evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem buscado viver as virtudes da Virgem Maria? Ou você está sendo um católico de IBGE? Ou um consagrado de IBGE? Estás vivendo verdadeiramente a profunda humildade, a fé viva, a obediência cega? Estás mortificando teus sentidos? Será que tu estás buscando a pureza, a caridade? Estás sofrendo as demoras de Deus com paciência heróica? E a sabedoria? Tem visitado seu coração na hora de tomar as decisões? Viver as virtudes da Virgem Maria é honrá-la, é honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Você está muito dependente dos objetos, de dinheiro, de móveis, de joias. Você está tendo dependência de pessoas? Honrarás teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento, não ao teu patrão, ao teu carro ou a teus maus hábitos. E você tem desperdiçado o seu tempo? Você tem tirado o tempo de Deus, tem deixado de honrar a Deus, roubando o tempo de Deus, roubando o tempo da oração para novelas, lazeres, esportes? Está deixando de honrar a Deus, roubando o tempo que é do próprio Deus?
Pois é, meu irmão. Honrar pai e mãe vai muito mais além do que ser submisso por temor ou por uma simples autoridade paterna ou jurídica. E você que é consagrado, que é membro de comunidade, você que está debaixo de uma fundação, de uma instituição, você tem sido obediente à regra de vida da sua instituição? A regra que lhe foi confiada, apresentada e você aderiu? Você tem sido fiel na oração, no trabalho, no estudo, no lazer? Tem obedecido aos seus formadores, que são a própria autoridade de Deus na sua história? E aí? Estou falhando regularmente na minha regra de vida? Então que você, se você não está vivendo isso, não desanime. Você tem um pai no céu. Você tem uma mãe no céu. Que honrando aos dois, tu honrarás teu pai, tua mãe e teus superiores. E se você não tem mais a sua mãezinha viva, o seu paizinho vivo aqui na terra, você não é órfão, você continua tendo um pai no céu e uma mãe no céu que lhe direciona para você conduzir sua história. Então, consagre-te à Virgem Maria, consagre-te a Jesus, consagra a tua vida, consagra a tua história. Então agora eu vou passar para que Dom Matias possa fazer suas considerações finais, nos abençoar em nome da igreja. Ele que é um grande filho, que conhecemos um pouco de sua história. Então que Dom Matias possa tecer suas considerações e nos abençoar. Eu creio que depois de tudo que já falamos aqui, e dada a brevidade do tempo, a melhor conclusão para esse nosso encontro seria invocarmos juntos o nosso Pai que está nos céus, para que Ele nos proteja, para que Ele nos abençoe e para que Ele nos ajude a sermos sempre seus bons filhos e bons filhos dos nossos pais. Rezemos então juntos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.